Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Tributário 2, que será ministrado com auxílio da plataforma de EAD da Faculdade Dom Bosco. Bom, eu preparei para vocês um vídeo inicial de apresentação da nossa disciplina e para que vocês também possam se familiarizar um pouco com o sistema de EAD do Moodle. Primeiro ponto que eu quero abordar são os objetivos da nossa disciplina, exatamente o que queremos apresentar a vocês no Direito Tributário 2. Reparem que nós identificamos aqui três objetivos. Apresentar a estrutura do sistema tributário nacional, identificar e estudar os diferentes tributos existentes no Brasil e apresentar os fundamentos do processo administrativo tributário. Esses são os objetivos, digamos, acadêmicos de nossa disciplina. Como vocês sabem, trata-se de uma continuação do Direito Tributário 1, e agora nós vamos basicamente focar na análise individualizada das espécies tributárias e de cada um dos principais tributos que são cobrados no Brasil. Agora, antes de ingressarmos nesse conteúdo acadêmico da nossa disciplina, eu gostaria de apresentar a vocês um panorama com alguns dados econômicos sobre a tributação no Brasil. O primeiro deles, uma informação aqui sobre a famosa carga tributária brasileira. Nós sempre ouvimos dizer que a carga tributária no Brasil é uma das mais altas do mundo, que é uma carga tributária desproporcional ao tamanho da nossa economia e etc. Então vamos ver aqui, segundo dados padronizados pela OCDE, exatamente como o Brasil se situa em termos de carga tributária no mundo. Reparem que estamos aqui no pelotão intermediário, né? Nossa carga tributária não é nem das mais elevadas, mas também não chega a ser das mais baixas. A carga tributária média do Brasil em 2014 foi de 32%, 32,42% do PIB. Ou seja, pouco mais de 1/3 da riqueza total produzida pelo país é arrecadada pelo Estado brasileiro em forma de tributos. Reparem que alguns países aqui têm uma carga tributária muito próxima à nossa, né? O Reino Unido, Estônia, Espanha, República Tcheca, Portugal, Nova Zelândia, Israel, Eslováquia, Canadá, etc. Carga tributária que pouco varia em relação à nossa. O que se estranha quando se observa esse ranking é o seguinte, é que países com carga tributária razoavelmente equivalente à brasileira são, todavia, países em geral, muito mais desenvolvidos do que o Brasil. São países em que os serviços prestados pelo Estado, infraestrutura, segurança, saúde, educação, etc., tendem a ser bem superiores em qualidade àqueles que temos disponíveis aqui no Brasil. O que nos indica o seguinte, é interessante analisar esse dado comparativo, porque isso nos indica que o Brasil tem uma carga tributária razoável, não precisaria aumentar muito, talvez tenha até espaço para baixar um pouquinho, mas temos um problema muito sério no que toca ao gasto dos recursos que são arrecadados por essa carga tributária. Dá para desconfiar, olhando esse gráfico, que o Estado brasileiro gasta mal os recursos arrecadados. Nós temos, e eu digo isso há muito tempo, um problema de eficiência do gasto público. O Estado brasileiro arrecada bastante recursos da sociedade, todavia, ele não consegue gerenciar eficientemente esses recursos para entregar de volta serviços e bens na qualidade que todos nós desejaríamos. É um problema de arranjo, portanto, nas prioridades e na eficiência do gasto público. Mas isso aí é matéria para analisar com mais calma numa cadeira de direito financeiro propriamente. Vamos ver mais um dado aqui. Próximo slide nos dá aqui um panorama de quanto tempo as empresas no Brasil gastam para calcular o quanto devem de tributo. Qual é o tempo gasto? Quanto tempo se trabalha por ano para pagar impostos? Reparem que nesse ranking o Brasil é campeão. É campeão isolado, tá? Na média, as empresas brasileiras gastam 2.600 horas por ano para pagar os seus tributos.
para calcular, na verdade, o quanto devem e efetuar o pagamento. Isso nos indica, evidentemente, que temos um sistema tributário bastante complexo e com normas de arrecadação também extremamente complexas que demandam uma atenção muito grande para serem adequadamente cumpridas. Repare que esse ranking dos 10 países em que mais se trabalha no ano para pagar impostos basicamente contempla países pouco desenvolvidos: Brasil, Bolívia, Vietnã, Nigéria, Venezuela, Bielorrússia, Chad, Senegal, Ucrânia. E mesmo dentro dessa lista, o Brasil está muito mal posicionado. Gasta-se no Brasil mais que o dobro de tempo do que se gasta para pagar impostos na Bolívia. Mais alguns dados agora. A questão da regressividade da carga tributária brasileira. Esse é um outro ponto bastante interessante para se analisar e é algo que, num primeiro momento, a maioria das pessoas não capta ou tem dificuldade de entender. Fato é que no Brasil as pessoas mais pobres gastam um percentual maior da sua renda pagando tributos do que as pessoas mais ricas. É o que esse gráfico aqui em cima nos demonstra. A parcela da população que ganha até 2 salários mínimos gasta, em média, 49% dos seus rendimentos pagando tributos. Tributos diretos, por exemplo, imposto de renda, ou tributos indiretos, como, por exemplo, o ICMS ou IPI embutidos nos produtos e serviços que consumimos. Por outro lado, aquela parcela da população que tem uma renda superior a 30 salários mínimos costuma gastar, em média, apenas 26% dos seus rendimentos pagando tributos. Isso acontece pelo seguinte: a proporção de tributos embutidos no valor, quer dizer, no preço de, digamos, 1 quilo de carne ou de uma geladeira, é exatamente a mesma, independente do produto ser comprado por uma pessoa pobre ou por uma pessoa rica. Evidentemente, o pobre gasta mais da sua renda com os bens e serviços de que precisa. Por consequência, pagará também ao Estado uma proporção maior de sua renda na forma de tributos. De certa maneira, ao menos do modo como o sistema tributário está organizado no Brasil, é de fato inevitável que haja essa regressividade na carga tributária global, ou seja, as pessoas pobres proporcionalmente gastam mais de sua renda em tributos do que as pessoas ricas. Mas afinal, quanto é que os brasileiros como um todo pagam em tributos todo ano? Aqui estão os números para o ano fiscal de 2017. De 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado, nós pagamos um total de 2 trilhões 513 bilhões de reais de tributos para a União, estados e municípios. Esse é o resultado medido da carga tributária global incidente sobre a economia brasileira. Agora, quais são exatamente os tributos que originam esse volume enorme de recursos que nós acabamos pagando por força de exações tributárias? É exatamente isso que eu vou ver com vocês a partir de agora. Nós vamos fazer um panorama dos tributos brasileiros. Muito bem, o primeiro ponto desse panorama é relembrarmos quais são as espécies tributárias. Vocês devem ter visto isso lá no Direito Tributário 1, mas não custa recapitular. Tradicionalmente, no Brasil, a doutrina costuma classificar os tributos em 3 espécies, seguindo, de certa maneira, as diretivas inscritas na Constituição brasileira. Então, vamos lá. São espécies tributárias: os impostos, as taxas e as contribuições, que se subdividem em várias espécies, né? As contribuições de melhoria, as contribuições de intervenção, as contribuições sociais. Não coloquei aqui, mas há também a contribuição para a iluminação pública, que é de competência municipal, prevista ali no artigo 149-A da Constituição brasileira. Bom, e quais são as diferenças entre essas espécies tributárias?
Isso é um ponto-chave que vocês precisam saber, tá? Fundamentalmente, os impostos são aqueles tributos que incidem sobre uma atividade privada do contribuinte e cuja receita não está vinculada a uma finalidade específica. Por exemplo, o imposto de renda. O contribuinte trabalha, aufere renda e sobre essa renda incide o imposto. É diferente do que acontece no caso das taxas. As taxas são a contraprestação pagas ao Estado pelo exercício do poder de polícia ou pela utilização potencial ou efetiva de serviços públicos divisíveis. Um exemplo típico: o sujeito precisa emitir um passaporte para viajar ao exterior. Nesse caso, a emissão do passaporte é feita mediante uma contraprestação do contribuinte, a taxa de emissão de passaportes que é paga à Polícia Federal. Exemplo análogo seria o caso da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. O pessoal faz todos os exames necessários para obter a CNH e a expedição da CNH é dependente do pagamento de uma taxa pelo exercício de poder de polícia. Uma vez paga essa taxa, a carteira de motorista é expedida. O caso interessante agora é o das contribuições. É preciso ter um certo cuidado aqui para não confundir as contribuições com os impostos. Por quê? Pelo seguinte: porque as contribuições são aqueles tributos incidentes também sobre uma atividade econômica do contribuinte, porém com a receita destinada previamente a uma finalidade específica. Essa é a grande diferença entre impostos e contribuições. Nos impostos, a receita é livre. Ela não está previamente alocada a uma determinada finalidade. Já nas contribuições, a receita é vinculada. A própria norma que cria a contribuição, a própria lei que cria a contribuição, já precisa definir qual será a destinação da receita que foi criada. Um exemplo bem conhecido de contribuição é aquela contribuição social para o INSS, aquele percentual do salário que todo empregado desconta para custear a previdência social no Brasil. Um outro exemplo de contribuição, também bastante frequente e bem interessante, é a contribuição de melhoria. As contribuições de melhoria, elas podem ser cobradas uma única vez pelo poder público, em virtude da valorização do patrimônio do contribuinte, que é provocada por uma obra pública. Imaginem, por exemplo, o asfaltamento de uma rua. É evidente que uma rua asfaltada vai provocar uma valorização dos imóveis circundantes. Nesse caso, o município, que teria competência para o asfaltamento, nesse meu exemplo, poderia cobrar, depois de feita a obra, uma única vez a contribuição de melhoria incidente sobre essa valorização patrimonial. Bem, aqui do lado direito do slide, nós temos alguns dos fundamentos constitucionais das espécies tributárias. Vocês podem conferir lá o artigo 145, os artigos 149 e 149-A da Constituição Federal e o artigo 195, que trata das contribuições sociais. O segundo ponto aqui interessante para a compreensão da nossa matéria é nós rememorarmos como é que funciona a estrutura da Federação Brasileira, ou melhor dizendo, quais são as entidades componentes da federação no Brasil. Nós precisamos lembrar que o Estado brasileiro tem uma forma de Estado complexa, forma federativa de Estado, conforme prevista lá no artigo 18 da nossa Constituição. Nessa forma de Estado, nós temos 4 espécies de entidades componentes da federação, que eu listei para vocês aqui do lado esquerdo. Nós temos a União Federal, que exerce todas as prerrogativas de poder soberano dentro da federação. Nós temos os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses 3 últimos não possuem poderes soberanos, mas possuem autonomia, ou seja, eles possuem a capacidade para se auto-organizarem política e administrativamente, o que implica, evidentemente, a capacidade para criar e cobrar os tributos que lhes são
autorizados pela própria Constituição Federal. Então vamos lá, vamos ver quais são os tributos que podem ser criados e cobrados por cada uma das entidades componentes da Federação Brasileira. Começando pela União Federal. Vocês vão ver que não é pouca coisa. Então vamos lá, quais seriam os tributos da União? Os impostos que podem ser cobrados pela União são aqueles listados no artigo 153 da nossa Constituição. O imposto de importação, o de exportação, o imposto sobre a renda, o imposto sobre produtos industrializados, sobre operações de crédito, sobre a propriedade rural e o imposto sobre grandes fortunas. De todos eles, o único que a União até agora não cobra, porque a lei que permitiria sua cobrança até o momento não foi criada, é esse último, o imposto sobre grandes fortunas. Todos os demais já estão há algum tempo regulamentados e são cobrados, em alguns casos até há décadas, pela União Federal. Mais ainda, nos termos do artigo 154 da nossa Constituição, cabe à União Federal a competência para a criação de novos impostos. Isso é um ponto importante para que vocês lembrem. Nós vamos ver em seguida que os estados, os municípios e o Distrito Federal não podem criar novos impostos. Apenas a União pode fazê-lo. Agora, além desses impostos aqui listados no lado direito do nosso slide, do lado esquerdo, nós temos a atribuição de competências à União Federal para a criação e cobrança de contribuições. Quais contribuições? Basicamente de três espécies. A União pode cobrar contribuições de melhoria, contribuições de intervenção sobre o domínio econômico e contribuições sociais. Vejam, essas contribuições podem ser bastante variadas. Existem inúmeras contribuições, sobretudo de intervenção e contribuições sociais, algumas das quais, as mais importantes, serão objeto de uma análise mais pormenorizada em nossas aulas futuras. Além dessas contribuições e dos impostos, por fim, a União pode também criar e cobrar taxas pelo exercício do poder de polícia e de sua competência, ou como contrapartida aos serviços que presta ao cidadão. Seguindo em frente agora, os tributos estaduais. Os Estados-membros da Federação podem cobrar basicamente três impostos: o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS, que costuma ser o principal imposto estadual, e o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. No que toca às contribuições, os estados podem cobrar apenas as contribuições de melhoria, aquelas previstas lá no artigo 145, inciso 3º da Constituição. Por óbvio, os estados também podem cobrar taxas, aquelas lá previstas no 145, inciso 2º, ou melhor dizendo, taxas conforme o previsto no 145, inciso 2º, taxas como contrapartida ao exercício do poder de polícia pelas autoridades estaduais ou como contraprestação aos serviços que o Estado eventualmente disponibiliza aos seus cidadãos. Agora os municípios. Tributos municipais. O artigo 156 da nossa Constituição estabelece quais são os impostos que podem ser cobrados pelos municípios. Basicamente são três. O IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Urbana, que costuma ser um dos principais impostos municipais. O Imposto sobre Transmissão Intervivos e o Imposto sobre Serviços, o ISS-QN. Quanto às contribuições, existem duas espécies de contribuições cuja cobrança está autorizada por parte dos municípios. As contribuições de melhoria, lá nos termos, de novo, do artigo 145, inciso 3º, e uma contribuição muito especial, a contribuição para a iluminação pública, que está prevista no artigo 149-A da Constituição Brasileira de 1988. Eu acho que todos vocês já devem ter reparado que, junto com a cobrança da conta de luz, vem também a cobrança de uma chamada
taxa de iluminação pública, que na verdade taxa não é, porque nos termos do artigo 149-A, essa cobrança deve ser classificada do ponto de vista tributário como uma contribuição. Nós vamos ver por que isso acontece exatamente no momento que pararmos para analisar melhor essa taxa de iluminação. Ou melhor, essa contribuição para a iluminação pública que antigamente, de fato, era cobrada como se taxa fosse. Por falar em taxas, evidentemente, cabe ao município também a cobrança de outras taxas, conforme previsto, mais uma vez, lá no artigo 145, inciso 2º. Bom, tributos da União, tributos dos estados e tributos dos municípios. E quanto ao Distrito Federal? O Distrito Federal é bem rápido, eu nem abri uma lâmina nova. Fundamentalmente, o Distrito Federal exerce as competências que são atribuídas aos estados e aos municípios. Vocês podem conferir isso lá no artigo 32, parágrafo 1º da nossa Constituição. Logo, o Distrito Federal, como unidade federativa sui generis, digamos assim, pode cobrar os mesmos tributos dos estados e dos municípios cumulativamente. Basicamente, nessa primeira aula, esses eram os principais pontos que eu gostaria de abordar com vocês. De fato, apenas um rápido panorama sobre a matéria do nosso semestre, apresentando para vocês uma visão abrangente da sistemática de cobrança de tributos no Brasil. Por enquanto é tudo, muito obrigado e não esqueçam de pagar seus inúmeros tributos. Até a próxima!